Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Estamos numa segundona, abrindo a semana de programa Opinião aqui, segunda-feira, 12 de maio de 2025. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem e que se mantenha bem. A gente está aqui se esforçando ao máximo para agregar valor ao seu dia em termos de informações, ao seu final de dia, né? Em termos de informações. Está a postos conosco, como você viu aí nessa tomada aberta, a belíssima, caríssima, nossa prefeita de Várzea Grande. Mais uma vez ela vem aqui, sempre quando a gente chama, ela dá um jeito de vir, porque ela sabe que a conversa aqui não é nem comigo, nem com o professor Lorenberg, sim com você, telespectador, em especial ao de Várzea Grande, Flávia Moretti. Está aí, está aqui, está conosco em mais uma ocasião, fazer um balanço aí, não é, da gestão, tem novidade, já vou adiantando, muita coisa boa na nossa querida Várzea Grande e nós vamos conversar a miúde com Flávia Moretti, ok? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E eu quero mandar um abraço muito especial. Para quem? Mas muito especial para as mães que ontem, no seu dia, não puderam contar com a companhia dos seus filhos. Mas um grande abraço. Ou porque os filhos já faleceram, ou porque as mães já foram abandonadas pelos próprios filhos. Aí você corta meu coração, porque o que tem... Infelizmente, Paulo, tem muitas. Tem muito. Tem muitas mães Muito. que estão abandonadas na sua casinha ou no asilo. Meu Deus, ou no hospital. Ou no hospital, que os filhos sequer apareceram para lá. Você não faz isso, faz. Você que está assistindo aí. O glorioso doutor Veloso esteve aqui, delegado da Delegacia do Idoso e Proteção ao Idoso. Ele vem sempre aqui, né? Ele veio todas as vezes que ele vem aqui, ele fala disso, né? De idosos abandonados, desprezados, na verdade, pelos filhos nas unidades de saúde, inclusive no Adalto Botelho, hospital psiquiátrico. Detalhe, que já receberam alta e os filhos estão nem aí. Inventam desculpas, mas como que eu vou? Mais uma boca aqui, a gente não consegue. Gente, que absurdo. O Lorenberg falou isso aqui, já fico meio revoltado, porque isso deixa a gente indignado. Não é ilusão, não é coisa da minha cabeça, não. Isso acontece. Acredite, acontece aqui debaixo. Deixar no asilo é uma coisa, e aí, né? Deixa... Abandonado. E quando deixa no asilo também, não vai lá para visitar, sabe? É como se fosse assim, eu vou encostar lá porque eu tiro esse estorvo. Não dá. Me faltam palavras. Enfim, vamos então. O Lorenberg foi tocar nesse assunto, na verdade, e é uma grande verdade, não é? Então, ontem foi o dia das mamães, eu fiquei com a minha, enchi minha mãe de beijo. Ficou com sua mãe ontem, Flávia Moretti, boa noite, tudo bem? Ontem curtiu bastante, foi curtida, foi paparicada pelos filhos, não é? Foi. Então, meu filho, minha mãe, fiquei com eles, foi na missa, inclusive a missa que deu início às comemorações do aniversário de Várzea Grande. Oh, coisa boa. 158 anos. O secretário esteve aqui, o menino lá de... Como é o nome dele? Esteve aqui semana passada agora, o secretário de... Te mandei Turismo, né? Turismo. De turismo. Edu, tem novidades de turismo bastante. Econômico, turismo. E cultura. Cultura. Não, cultura vai entrar depois da reforma. Vai entrar? Vai vir para o turismo. Me conta, novidades aí. Vamos, já que você tocou no assunto do aniversário. Daqui a pouco, aniversário de Várzea Grande. Foi até por isso que eu fiz questão de convidar a Flávia Moretti. Fico agradecido, viu, de verdade, prefeito, pelo seu respeito para com a nossa audiência, para falarmos de Várzea Grande, né? A programação, eu achei que tivéssemos aqui um folder assim para mostrar mais detalhes. Acho que eu tenho aqui Aí, de todo modo, como é que estão aí, qual que é a grande expectativa para esse aniversário de Várzea Grande, aos olhos do varzeagrandense? O que ele vai poder apreciar nessa data comemorativa? Olha, nós fizemos uma extensa programação de entregas, né? Entregas, dentro do que a gente pôde fazer dentro desses 120 dias, 130 dias, né?
E Várzea Grande, além do desfile cívico, que é uma tradição, as escolas queriam, nós ampliamos o desfile cívico para algumas instituições que existem no município, que prestam serviço social dentro do município, seja voluntário, seja serviço como a BPW de Várzea Grande, vai ter pessoas que vão estar, além das escolas, além da polícia e da guarda, vai ter também associações que sempre estiveram dentro, junto, parceiro no serviço público do município, de forma voluntária ou não, mas que também vão participar do desfile cívico. Aí nós temos um culto ecumênico, às 19h30, na quinta-feira também. Na quarta, nós estamos formando os 48 guardas municipais do concurso. Eles estão formando, terminando a formação deles, já para, no dia 16, já estarem na ativa, aí, na segurança pública de toda a sociedade de Várzea Grande, nas comunidades, nos bairros. Hoje, até a gente está fazendo a entrega do PPA também na Câmara Municipal, que é o Plano Plurianual, uma obrigação pelo poder público, né? Vai entregar quarta-feira na Câmara. Está comigo, estou revisando. Estou revisando. Mas nós temos movimento de cultura, de dança no shopping de Várzea Grande, mostrando a cultura. E fiquei sabendo de um detalhe, desculpa te interromper, que o Marcos, né, do secretário de turismo lá de Várzea Grande lá. Marco que dá. O que dá. Ele teve aqui, ele falando de que, inclusive, lá no shopping, pessoas que vão poder, inclusive, se inscrever para emprego. Vai ter o feirão de emprego. E capacitação também. Isso, vai ter o feirão de emprego no shopping de Várzea Grande, a partir do dia 19 de maio. Vai ter a inauguração da creche do Jardim Novo Mundo, uma creche que ficou parada há muitos anos, a obra, que foi retomada, a obra da gestão terminou, mas não terminou. E quando eu voltei, nós retomamos a obra e conseguimos finalizar essa creche. É uma finalização na nossa gestão mesmo, da creche, né? Nós também vamos startar na quinta-feira uma ordem de serviço que é surpresa para a população de Várzea Grande. Tem que falar, uma ordem de serviço de asfalto, de recapeamento, de drenagem, que é num bairro bem complexo. Aí vai ficar todo mundo querendo saber que bairro que é, né? Mas vai ser surpresa, viu? É mesmo? Vai ser surpresa. A imprensa vai ficar sabendo um dia antes. Que dia que vai ser mesmo? Quinta-feira. 7h da manhã, vou dar ordem de serviço. Lá no bairro, com as máquinas, tudo já entrando. Atenção, meu amigo Várzea Grandense, se você dá uma observada. Se você vê as máquinas chegando no seu bairro... Movimentação aí de maquinários. Opa, é aqui. Tomara que isso ocorra, que essa surpresa ocorra frequentemente, viu? Para o seu bairro, por exemplo, aí. E nós temos assim algumas coisas, por exemplo, formação dos servidores públicos, capacitação. Nós vamos fazendo entregas, são entregas pontuais, mas entregas muito importantes. Por exemplo, a gente vê esse espaço cultural que nós vamos fazer no shopping. Nunca teve isso, então nós vamos estar fazendo. E é um lugar bom, né? É um lugar onde a população entra, lazer, faz tudo uma vez. O Acelera VG, nós estamos esperando, junto com o Intermate, o governo do estado de Mato Grosso, que finalizou uma parte da regulação fundiária, nós vamos entregar os títulos parte do residencial 8 de março. 8 de março fica ali na região... do Parque do Lago. É verdade, ali, ó, o pessoal estava esperando isso aí, né? O primeiro da regularização fundiária do município que está organizando, junto com o Intermate, né? A gente vai esmiuçar mais, tem muita coisa que ela anotou ali. Se deixar, ela vai embora com o programa. E eu não chamo nem Lorenberg da boa noite. Lorenberg, por favor, nossa prefeita está à sua disposição. Prefeito, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a nossa alegria de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito com a presença da senhora e ganha muito mais ainda o amigo telespectador de Várzea Grande. Prefeita, eu vou aproveitar parte das respostas que a senhora acabou de nos dar e trazer notícias boas para todo o Várzea Grandense. Eu gostaria de ouvi-la a respeito da negociação com o Sintep Várzea Grande. Eu soube, e já foi confirmado isso, que a senhora teve
que na verdade o Sintep teve 3 encontros com o governo municipal. Sim. Um deles foi com o antigo secretário de Educação e os 2 últimos com a senhora. A senhora participou das 2 últimas reuniões com o Sintep. E ficou marcado, ficou definido de que haveria sim, como há, porque a senhora mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores concedendo o RGA de 5,27. Não, é 6,27. 6,27. E aí eu gostaria muito de ouvi-la, em especial, como ficou ou ficaram as parcelas do retroativo. Em 6 De meses. janeiro, fevereiro, março, como ficou? Gostaria de ouvi-la. Inclusive, o presidente do sindicato esteve aqui na semana passada também, em estado de alegria, por conta dessa concessão aí, dessa renegociação. Lógico que a gente teve que esperar essa campanha até do IPTU, do recurso próprio, mais com a questão do reenquadramento de vários professores que tinham a questão do enquadramento e processamento, alguns reenquadramentos dos servidores da educação. E aí, passando essa fase, mas já tinha sido negociado em 6 parcelas. O atrasado vai ser pago das 6 parcelas em diante. Então serão 6, porque tinha uma 6. conversa de 8 também, né? Não, o secretário de Finanças me passou na sexta-feira. Olha só, que Que bacana. aí 6 parcelas que ficou certo. Não foi nem para um, E nem nem pra para outro, outro. né? Nós queríamos um pouco mais, eles queriam um pouco menos. menos. Então a gente. Aí, ó, bom eu acho que termo. é o que eu coloquei para o Sintep e para o Juscelino, que assim, o diálogo, o meio termo, ninguém precisa puxar a corda, arrebentar a corda, ninguém precisa brigar, esticar, não. Nós precisamos realmente dialogar. Que o diálogo a gente chega num Sim, consenso. com Por certeza. que eu não estou fazendo? Porque eu tenho outros servidores, outras categorias que eu também preciso atender. E eu ainda estou trabalhando com uma LOA feita pela gestão passada. Não é a minha realidade do município. Diálogo que faltou nas gestões anteriores. Mas não sou eu, Paulo, que estou falando isso. O próprio presidente do sindicato esteve aqui e disse que não tinha conversa, que ele não conseguiu ser, o sindicato, não conseguiu ser atendido na gestão do prefeito anterior, nem da prefeita que antecedeu ao prefeito anterior. Para dizer nomes, Calil e Lucimar Campos. E aí estava considerando esse um baita de um avanço, estava chiando, mais 8 vezes. Mas o maior avanço, Paulo e professor, não foi só a recomposição lá do salário nessa situação do RGA do 6,27 e nem o parcelamento do retroativo. Sabe qual que é o maior avanço? Não é nem para os professores, é para os técnicos da educação, que ganhavam R$ 1.200, ganhava abaixo do salário mínimo. Então, o que a gestão Flávia fez, a nossa gestão fez? Eu peguei aquele técnico que estava ganhando menos do que o salário mínimo, que para mim é totalmente constitucional, legal, é desumano, afronta qualquer legislação trabalhista e de servidor público. Enquadrei eles no salário mínimo vigente e aí eu dei a recomposição. Então, assim, esse avanço para essa parcela de servidores foi o que eu falei para o Juscelino. Por conta disso, eu tenho que ainda esperar as contas para poder estar fazendo mais avanços com a educação, os atrasados, tudo. Então, calma que nós vamos... Aí ele falou, não, realmente, porque os técnicos ganhavam R$ 1.200. Aí estamos falando de quê? De merendeira, do guardinha? TDI, que fica com as crianças, tudo. Esse pessoal que muito pouco. E aí você pega, eu venho, enquadro no salário mínimo, do salário mínimo aí ele vem a atualização. Então, esse é o maior ganho que eu vejo, porque o outro ganho já era um ganho de direito, né? O direito em si. Mas essa é outra parcela da categoria. Prefeita, estava bem inferior. Por que a senhora já trocou o secretário de Educação?
qual foi o motivo principal? Porque saiu várias versões, eu queria que a senhora desse a versão oficial da prefeitura. Olha, o padre Edson Sestari, ele tinha um compromisso conosco, sim, na educação, mas ele também tinha um compromisso com a igreja dele, com a faculdade dele, com a igreja dele. E ele, conduzindo o município, ele começou a ver que apesar dele ter se afastado da faculdade, se afastado da função dele dentro da faculdade, ele viu que não ia conseguir, a faculdade precisava dele. Então, teve até um tempo de todo mundo, vai ficar, não vai ficar, vai sair. A prefeita que quer, não, eu deixei ele muito à vontade para a hora que ele precisasse se desligar, ele se desligava. Porque o aceito dele vir para a educação de Várzea Grande, que foi um convite do Tião para ele, e ele vindo, e aí eu o conheci já nessa situação, de já ter aceitado esse desafio, eu agradeço muito a ele, eu sou muito grata a ele, porque nós pegamos a educação, ele conduziu perfeitamente a educação até o último dia que ele esteve junto. Você citou agora o Silvio, o ex-secretário da Educação de lá, que participou da renegociação. Participou? Silvio, não, o Tião que convidou ele. Tá, mas estava falando agora há pouco em frase do Juscelino, da questão... o Juscelino. Do Sintep. Do Sintep, né? E aí, aí me vem a figura do padre. Esteve conosco, inclusive, aqui, o padre, o secretário. Ele, então, não tem aquela conversa que sempre falam por aí, não, ele saiu a pedido, não, foi tudo consensual, foi mais dele a iniciativa? Foi dele a iniciativa, sim. É claro que ele pontuou algumas coisas para mim, e que, assim, para ele ficar, tinha que fazer, não dava para continuar do jeito que dava, né, que ele precisava fazer, e aí eu falei, não, vamos, então o senhor fica à vontade, se o senhor quer ficar, fica, não... Mas, assim, eu acho assim, que o mais essencial é que ele deixou o legado dele dentro do município. Conseguiu estruturar a educação no primeiro mês tranquilamente, nós conseguimos abrir as salas de aulas no tempo certo, matrícula no tempo certo, as professoras, as diretoras amaram a postura dele. Então, assim, a educação hoje tem uma outra cara no município porque ele passou pela educação. Eu lembro na semana pedagógica que ele me mostrou tanto de coisa que ele demonstrou para os diretores, para os professores, o tanto que foi acolhedor isso na educação do município, que elas mesmas relataram para mim que nunca tinha havido dentro do município de Várzea Grande, ocorrido lá dentro. Professor. Prefeita, eu vou aproveitar ainda carona sobre a educação, Sim. Porque eu me lembro, e se eu estiver enganado, a senhora, por favor, me corrija. Quando o secretário, o padre Edson, esteve aqui conosco, ele deixou uma frase muito clara, eu não sei o índice percentual se está correto, mas um índice muito alto de professores contratados dentro da rede pública municipal. E aí vem a minha pergunta, eu sei que é difícil fazer este ano, porque a senhora já deixou isso claro aí, que a LOA é do ano passado, e evidentemente é isso mesmo. Isso. Se a senhora está no radar da senhora, fazer um concurso público para os próximos 3 anos que restam da atual administração, ou ainda não está no radar da senhora, e por que ainda não está? E demora um concurso público, né? Está no plano plurianual, que eu acabei de falar que eu recebi esse plano hoje da equipe da gestão fazendária, já para estar no orçamento do ano de 2026 a execução do concurso público de Várzea Grande. E não somente para professores, para a educação, mas para todo o município. Se o senhor tem ideia, hoje eu tenho uma deficiência de médico veterinário. Eu não sei se vocês sabem, a MAPA e é responsabilidade do município manter um médico veterinário dentro dos frigoríficos, para poder estar aquela inspeção municipal, inspeção da vigilância, inspeção dos frigoríficos. E eu tenho 3 médicos veterinários, 3 ou 4. Quantos frigoríficos? E nós temos quantos frigoríficos em Várzea Grande? Acho que com os suínos vai dar uns 7, 8.
com É os pouco. suínos. Não tenho, não Pouco, né? tenho. Então, tem os suínos, por exemplo, tem uma dificuldade de ter o selo, porque não tem o médico veterinário. Então, hoje, até conversando hoje com o secretário de administração, um vai aposentar e eu vou ficar só com 2. Aí eu falei hoje com o secretário de administração, Beto, e falei, Beto, starta para mim aí uma prova de seletivo, uma prova de títulos, algo assim, para que a gente possa fazer o concurso de uma vez, junto com a LOA, né? Porque como não está previsto o concurso, fazer o concurso junto no ano que vem. Mas já está previsto, sim, no planejamento da prefeita Flávia Moretti. Isso vai custar quanto aos cofres públicos? Olha, prefeito? sinceramente, Paulo Coelho, quanto que vai custar para fazer o concurso, eu não sei, mas que é necessário, é. Por quê? A contratação, ela gera um ônus pesado também para o município. Tanto da lei de responsabilidade fiscal, que eu passo essa lei, passo do limite de contratação, acaba passando, e o município é gigante, mas é grande, não é grande, mas é grande, é gigante. Então, assim, os serviços são muito amplos. O número de salas de aula vai ampliar, porque eu tenho aí creches e escolas no número de 8. A demanda aumenta. Cresce demais. Né? Nós temos uma demanda, pensa, a cada 30 dias na Várzea Grande nasce 100 crianças. Essa repressão de 1.200 crianças ao mês vai me gerar daqui 2 anos, numa creche, 1.200 vagas de creche. Amor. A represária vai cair lá na educação, que também vai sofrer na saúde, com aumento de ter que ter aumento de policlínica, de UBS, unidade de saúde. Então, é um ciclo. Assistente social, aí por aí vai. Então, tem que fazer o concurso público. Tem que fazer, e a notícia boa é essa, que ela já fez constar no plano plurianual, que vai, inclusive, já está com... Vai ficar caro? Vai, mas tem que fazer. Tem que fazer. O Opinião vai dar um tempo só para o primeiro intervalo comercial dessa noite. A Flávia Moretti continua conosco aqui, prefeita de Várzea Grande. A gente volta num instante só. Aí estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Rapaz, olha lá pelos lados da Assembleia Legislativa, o presidente do parlamento, Max Russi, deputado Max Russi do PSB. Assim, o Max Russi, ele acredita que a deputada Janaína Riva, que é do MDB, ele acredita que ela vai liberar ou vai levar à tribuna da Casa de Leis o dossiê com denúncias contra o governador Mauro Mendes do União Brasil. Esse ato, inclusive, já foi anunciado por ela na semana passada. Há cerca de 2 semanas, a MDBista e, no caso, o governador, não é, eles protagonizaram aí embates nas redes sociais após a parlamentar denunciar boicotes e perseguições por parte do governo diante do não pagamento de emendas. Em entrevista à imprensa, o chefe do Legislativo, o Max Russi, no caso, né, ele disse o seguinte, que como a deputada tornou público o conhecimento sobre essas denúncias, não restarão alternativas a não ser apresentar oficialmente a presidência do Legislativo. Aí ele falou assim, o Max Russi, abre aspas, ela está falando, ela vai apresentar, né? Eu acredito que vai apresentar, se apresentar, nós vamos tomar providências. Eu vi um post do ex-governador Pedro Taques cobrando isso. Eu acho que qualquer cidadão pode fazer essa cobrança e, se tiver, vai ter que apresentar. Eu acho que, se ela falou, ela deve ter
alguma coisa. Aí continua a falar do Márcio Russo aí, dá um clique aí no GD, tem mais informações sobre isso aqui, né? Porque algo que pareceu assim meio que uma ameaça, agora, Loriberto, será que ela vai amarelar ou ela vai realmente apresentar o tal do dossiê? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, eu vou fazer 3 observações muito rapidamente. A primeira delas, reafirmar a condição do agente público. Veja, a deputada Janaína, qualquer parlamentar, é um agente político e público. Se ela fala de uma denúncia e não leva para frente essa denúncia, qualquer um prevarica, comete crimes. Muito embora, na maioria das vezes, fica por isso mesmo. Não estou dizendo que é o caso da deputada Janaína, mas o parlamentar, de uma forma geral, faz a denúncia, diz que tem documento e não apresenta nada. É crime, amigos. Crime, com todas as letras. A segunda observação, as eleições de 2026 já começaram há muito tempo. Essa briga via imprensa, via rede social, entre a deputada Janaína e o governador Mauro Mendes, é um reflexo das eleições de 2026, por conta que ambos, pelo menos é o que se noticia, de que ambos lutam por uma vaga no Senado. E a terceira observação, também muito rapidamente. Eu, particularmente, de acordo com o que eu venho acompanhando, dificilmente a deputada Janaína Riva vai recuar. Muito difícil. Por que razão? Ela já fez a escolha de candidatar-se ao Senado. Aí alguém pode falar, poxa, mas ela poderia voltar para a Assembleia Legislativa. É uma opção. Ou ir para o governo do Estado, é outra opção. Deputado federal. Ou deputado federal é impossível. Sabe por quê? Ela não será eleita para deputada federal. Que isso? Janaína? Quer a matemática? Eu vou dar a matemática. Acho que é legenda. Em 2022, vamos trazer aqui o MDB, a história do MDB, que eu conheço muitíssimo bem. O MDB nunca fez mais do que 2 cadeiras para a Câmara Federal. Ou faz uma ou faz 2. Em 2022, o MDB fez 2 cadeiras. Vamos aos números? O Valtenir concorreu pelo MDB, teve 22.495 votos. Ok, amigos? O Carlos Bezerra, 45.875 votos. Ok? O Emanuelzinho, 74.800 votos. E Juarez Costa? Juarez Costa, 77.955 votos. Acontece que essas mesmas pessoas que eu citei, com exceção do Carlos Bezerra, todos estão de malas prontas para sair do MDB. O Valtenir deve migrar para o PSD. O Emanuelzinho deve migrar na janela partidária para o PSD. E o Juarez Costa, que há muito tempo vem se ventilando na imprensa, que ele também deverá migrar do MDB. Fala-se do Podemos ou do Republicano. Amigos, se tiramos... E o Carlos Bezerra está doente, está com problema com o filho. Veja, se essas pessoas, de fato, o Carlos Bezerra não venha a sair candidato, vamos imaginar, e os outros 3 saiam do MDB, dificilmente o MDB fará uma cadeira na Câmara Federal. Simples assim. A matemática é simples. Isso são os números. Bora ver o desenrolar dessa novela aí, que vai virar essa relação do legislativo com o executivo. E para o Senado ela tem grandes possibilidades. Eu já acho mais difícil, mas tem, né? Porque tem que arriscar. Eu falo difícil por conta do cenário que está aí, né? Considerando que tem um governador que, por si só, ninguém é louco de dizer que não é o favorito, né? Não estou dizendo que será eleito, estou dizendo que por conta, né, de estar já... E aí tem outros nomes que já estão beliscando aí faz tempo. Aí, bom, enfim, vamos ver o que vai virar isso, né?
Mas uma coisa é verdade, o Lohenberg falou, a eleição de 2026 já começou há muito faz tempo. faz horas. Há muito tempo. Faz E horas. aí as decisões são tomadas agora, né? Aí acho engraçado o Mauro Mendes, né, que eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo governador, ele fala, não, muito cedo. Lá atrás, jornalista chegar nele perguntar de eleições de 2026, não, isso eu não vou discutir. Sendo que nos bastidores está tudo sendo articulado, todas as entrevistas, tudo é dito de forma calculada. Assim que funciona, sempre foi assim. E relação do executivo com o legislativo, seja em qualquer âmbito. No municipal, por exemplo, lá em Várzea Grande, eu não sei se você está sabendo. Rapaz, a atual prefeita lá começou. Lá o negócio estava assim, borbulhando, ninguém sabia que apito que um tocava, outros se eram amigos, se não eram amigos. Mas parece que agora resolveram fumar o cachimbo da paz, pelas informações que eu tenho. Vou perguntar para a própria, saber se essa relação realmente agora está pacificada, se está tudo bem. Sim, a gente tem conversado bastante com a Câmara Municipal, com os presidentes da Câmara, a gente tem dialogado bastante. Nessa caminhada vem crescendo, né, fortalecendo esse elo. E alguns vereadores ainda não sentaram comigo, não conversaram, por uma questão de posição partidária até. Né? Eles estavam contra, então é posição partidária. Tem emenda lá? A maioria está aqui. Não tem emenda lá, né? Não tem emenda impositiva? Não. Tem. Aí lá não, eu que mando o 12º para eles. Não, o 12º Eu que encaminho o 12º para eles. Mas a gente tem conversado bastante, eu tenho mostrado, tenho sido muito transparente, Paulo e o professor Lohenberg, com os vereadores. Vereador da oposição, eu sou vereador da oposição em Várzea Grande. Se eu quiser despachar com os secretários ou até com a própria prefeita, eu consigo? Claro, minha porta fica aberta. Hoje acho que chegou 3 sem marcar lá no meu gabinete. Entra aí. Entra aí, senta aí. Fica aberta, senta, despacha junto comigo até ali. O que eu estou fazendo com o secretário ou não. E assim, eles têm toda a liberdade de procurar os secretários também, nas demandas deles. Eu até falo para o secretário, atende vereador, porque eu não sou Mulher Maravilha. Por favor, me ajude, vocês estão aqui para isso também. Então tem que atender, sim, tem que falar com o vereador e atender as demandas, como foi com o presidente de bairros, que os presidentes de bairros, todo mundo, por que isso, por que aquilo? Peraí, não é assim. O secretário vai atender vocês. Nós temos um planejamento no município. Eu não consigo atender todos de uma vez. Eu vou atendendo um planejamento. Nós vamos planejar de acordo com o que a gente tem na mão. Eu tenho, por exemplo, 2 equipes de tapa-buraco. Você acha que eu consigo tapa-buraco do município inteiro? Com 2 equipes para tapa-buraco? Não tenho. Então, na hora que chegar mais máquinas, tudo, eu vou montar a 3ª e a 4ª equipe. Vai aumentar o número de tapa-buraco no município. Nós estamos fazendo, já entrando no DAI, né? Uma contratação aí, que o DAI está trabalhando numa contratação. Uma cooperativa. Uma cooperativa que vai executar todo o serviço de vazamento, de corte e ainda também já de arrumar o asfalto. Mas aquele negócio dos vazamentos, isso vai ser corrigido por essa cooperativa? Essa cooperativa vai fazer a correção dos vazamentos e juntamente com a questão do hidrômetro, né? Então, da colocação do hidrômetro. Então, aí ela verifica se tem uma bomba irregular, se tem um poço irregular, para desligar e para poder ligar na rede certinho. Que empresa que é essa? Que cooperativa que é essa? É uma cooperativa, ela é de Rondonópolis, Conserve. Que fez o serviço lá em Rondonópolis. Lá em Rondonópolis, Deu certo lá, né? E aí aqui, os próprios, quem a gente vai estar associando à cooperativa, então o funcionário, além de ganhar o salário, também ganha o lucro. É tudo compartilhado, né? Quanto que vai ficar? Que é cooperativa, né? Vai ficar quanto essa Não, tratativa? O contrato em si, todo mundo questiona, o contrato em si, ele é num valor de 20 milhões, mas ele é pago de acordo com aquilo da ordem de serviço que o município vai tentando e entrega na medição. Então, às vezes, não vai usar isso, às vezes vai usar uma parte só. Eu vejo isso como uma... É uma solução que a gente deu a princípio, dentro do DAI, que nós encontramos
para poder executar um serviço da qual o DAI não tem condição de Vou chamar o executar. Lorenberg para a pergunta dele aqui, mas assim, eu vou dar um pitaco aí para você. Achou uma excelente notícia essa questão da contratação, seja cooperativa, empresa privada, para resolver a questão do vazamento ali. Vazamento e hidrometação. Hidrometação, né? Daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre hidrometação mais a miúde, mas sobre a questão do vazamento propriamente, eu percebo assim, prefeita, daqui a pouquinho eu também vou deixar você falar também a respeito disso, porque eu estou correndo, porque eu tenho que encerrar o bloco comercial, ou chamar o bloco comercial. Se você não trocar aquele encanamento velho do tempo do doutor Fiote, do seu Fiote, não vai adiantar, essa é caseiro com toalha quente. Por quê? Você vai tapar aqui, daqui a pouquinho aparece outra colada, daqui a pouco passa uma patrol lá na rua para fazer um cascalhamento lá, de repente estoura um outro. Porque o encanamento é muito velho, é muito podre já. Então, por isso que aparecem aos montes os vazamentos, né? E esse talvez seja o maior problema do desperdício de água no município de Várzea Grande, que já vive essa novela aí de décadas. Daqui a pouquinho eu vou provocar mais. Eu quero chamar o Lorenberg para a pergunta. Prefeita, como que está o relacionamento hoje do Executivo com a Câmara de Vereadores? De acordo com a imprensa, de uma maneira geral, começou a legislatura de uma forma que o Executivo estava de costa e o Legislativo também de costa, com uma crise entre os dois, sobretudo na eleição do presidente e da mesa diretora. Começou uma crise. Depois, no meio do caminho aí, houve um encontro entre o vice-prefeito e a maioria dos vereadores, quando estava discutindo a questão da água e etc. Parecia que estava tudo calmo. Depois, com um pedido de um vereador, inclusive do próprio PL, um pedido de informações a respeito de se estava cumprindo uma lei federal, as coisas também começaram a desandar dentro do Legislativo. E aí mostrou, de acordo com a imprensa, que houve um atrito entre o Executivo e o Legislativo. A minha pergunta é bem rápida. Ainda há esse atrito ou já está tudo da paz, tudo regularizado, tudo bem? Na maioria, nós já estamos com uma maioria bem firmada, conversando bastante com os vereadores, dialogando, e está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus. Eu consegui ouvir os anseios deles, eles perceberam os meus anseios, perceberam também a dinâmica como eu conduzo o município, que eu conduzo de uma forma diferente dos demais gestores que passaram por ali. Então, eu também percebi que eles queriam também conduzir de forma diferente a própria Câmara Municipal. Não é 100%, tá? Eu falo que nem Jesus agradou a todos quando veio à Terra, então eu também não preciso agradar a todos. Não é 100% essa paz, essa união, existe quem vai fazer oposição. Deixei bem claro para eles que eu quero que eles continuem fazendo fiscalizações, que eles continuem me mostrando aonde está errando, aonde nós estamos acertando e que nós podemos melhorar juntos, fazer melhoria juntos para a sociedade. E dessa forma está tudo em paz. A maioria está hoje conosco. Nós estamos juntos, a maioria estamos caminhando no mesmo lado. A maioria é assim mesmo, né? Sempre tem uns ou outros, assim, mas é apagar fogo cada dia, né? Cada dia. É um movimento. Cada dia é um movimento, professor. Não é fácil, não é, né? Lidar com anseio de vereador, as demandas são as mais variadas e chega lá e tal, aí de repente o prefeito não está podendo, o secretário está meio ocupado, e aí vira uma coisa e outra, aí o cara já começa a falar na imprensa e vira uma bola de neve, coisa que poderia ser resolvida dentro de uma conversa. E ela falou aqui que lá está aberta, a porta do gabinete está aberta lá, só chegar lá. A porta do gabinete, celular, tem número, eu atendo, a hora que me ligarem, eu estou atendendo o telefone, conversa. Isso aí. O Opinião vai dar um tempinho para o intervalo comercial e volta no instante só.
estamos de volta ao vivo. Aqui estamos recebendo nessa noite aqui a prefeita de Várzea Gigante, porque ela falou que agora é Várzea Gigante, porque não para de crescer e as demandas também não param de crescer, o povo não para de fazer filho também e tem muita demanda por conta disso, né? Até estava falando no intervalo aqui, que tal criar o disque preservativo, já que tem até uma ideia de fazer laqueadora. Enfim, eu falo um pouco na brincadeira, mas assim, há que se ter uma educação nesse sentido, algum tipo de, não sei se é controle, a palavra é muito forte, controle, né? Mas, enfim, como é que faz, né? Porque as crianças vão nascendo, e agora com maternidade, Várzea Grande agora tem maternidade. Então, antigamente o povo nascia aqui em Cuiabá ou Santo Antônio. Prefeita, sobre hidrometração, só estava dizendo agora há pouco no bloco anterior sobre a questão da hidrometração, né? Inclusive da própria cooperativa. Só que aí eu pergunto, investimentos para hidrometrar, já foi feito esse investimento para hidrometrar toda a Várzea Grande? Não. Porque houve um secretário, um presidente do DAI da gestão anterior, que estimava em 100 milhões de reais para hidrometrar toda a cidade. Como é que está essa questão hoje? Não. Nós nem vamos pensar de imediato agora, porque eu não tenho recurso. Não sei que apareça o recurso, eu não tenho esse recurso. A ideia é começar com a questão da fiscalização. O vazamento está aqui, o hidrômetro está aqui, vamos corrigir Mas esse tem hidrômetro. Onde tiver. Onde tiver. Aí, se tem poço, se tem bomba, aí vai ter que desligar, entendeu? Então, é todo um serviço mais técnico, né? Mais de apuração e fiscalização do município, que a gente não tem isso hoje. E aí, por quê? Por que não tem? Porque não tem uma equipe formada, nós não temos mão de obra pronta para detectação disso. Nós temos nós descobrimos, existe uma empresa que tem um aparelho que mede a pressão, então vai colocar esse aparelho em alguns pontos, nós vamos tentar investir nisso, que mede a pressão. Abri a manobra aqui, mas não está vindo água, por que não está vindo? Se era para estar indo. Então, é por causa tem um poço, tem uma bomba puxando para um lava-jato, porque isso acontece muito. Quando a gente vai ver, está indo água, foi aberto para ir água para aquele bairro. Mas tem um lava-jato que está com uma bomba puxando a água tudo para ele e o resto do bairro fica sem. Então, essas fiscalizações, esses trabalhos mais técnicos vão ser apurados com a cooperativa, o pessoal técnico. Tá, outro assunto também, antes de chamar meu amigo Lorenberg para a conversa mais uma vez, eu tinha falado, o Tribunal de Contas, eu tenho visto, inclusive hoje eu vi uma notícia, que vai fazer uma varredura na questão da fiscalização dos radares. E Várzea Grande tem radar, inclusive agora, e está na ativa. O Sérgio Ricardo, que é o presidente do Tribunal de Contas, sempre teve essa bandeira de fiscalizar essas questões dos radares, porque em alguns casos, eu não estou dizendo que A ou B tem irregularidade, mas em alguns casos já foi verificado que há uma espécie de indústria da multa ou cobranças indevidas, vamos usar esse termo. Como é que está isso lá em Várzea Grande? Eu queria, estou puxando isso para a senhora falar dos radares lá, se está tudo certinho, como que existe o acompanhamento da prefeitura. Bom, quando eu cheguei, como eu fiz uma promessa minha de campanha de apurar sobre isso, nós iniciamos a gestão, a apuração disso. Inclusive, amanhã eu desligo 10 pontos de radar. Vai desligar? Vou desligar 10 pontos. Mas não vai comprometer a trafegabilidade? Não vai colocar em risco? São pontos que nunca teve acidente, nenhum sinistro, Olha só. Que eram só radares para pegadinha. Olha que coisa. E aí, assim, radares que não haveria necessidade, porque uma sinalização bem sinalizada, vertical e horizontal. O que é isso, a vertical? Além de faixa, redutor de velocidade e placas, eram suficientes para a redução da velocidade pelo motorista, que o motorista tem que obedecer a sinalização. Então, nós estamos tirando amanhã, eu e o Tião vamos cortar, desligar 10 pontos de radares a partir de amanhã. Estratégica na região central, bem ali Tem vários bairros, acho que foi até noticiado aí, tem vários bairros, mas o que eu pontuo para vocês, que a gente até não desligou antes, porque teve que fazer todo um estudo técnico de ver se tinha sinistro antes da colocação do radar, se teve sinistro, né? Depois, e quanto de multa. Teve radar que custava mais caro
do que as multas que arrecadava. Vai ser desligado agora. Ele vai ser desligado. Então, o custo do radar era mais caro do que o quanto ele arrecadava em multa. E são quantos? Para você ver que não precisava, basta uma sinalização, né? Então, é 2 pesos, 2 medidas. E são quantos radares? São 10 pontos. Não, Então, que vão ser desativados. geralmente são duplo 20 pontos, né? Alguns pontos são só ida, né? Outros são ida e volta. Então, são 2. Então, não tenho média quantos são de radar, mas é 10 pontos no município. Que vão ser desativados já. 10. E aí vai ser criado automaticamente a criação. Já estão sendo feitas a sinalização sinalização vertical. e tudo. E a Guarda Municipal, junto com os agentes de trânsito, vão ficar nessas regiões a fim de educação do trânsito durante um determinado período, entre 10 a 15 dias, ali mostrando à população que ali é necessário mais cuidado, mais zelo, educação no trânsito. Ah, mas depois se tiver um acidente, o acidente é porque o motorista desrespeitou a velocidade e a sinalização, a responsabilidade do motorista. Tem alguns pontos que eu não vou desligar, que não haverá tirada do radar, Mas porque fez a pesquisa. É necessário por conta da velocidade da via e da intervenção do radar para poder diminuir o número de acidentes e não ter o acidente. Ali na FEB, por exemplo, em frente àquela loja de departamento que tem ali. A FEB nós temos um problema com o governo do estado. A FEB ela é do governo do estado. Por conta do BRT. Por conta do BRT. É igual a Mária Andreasa. A Mária Andreasa ainda é do governo do estado. Então eu ainda estou em negociação com o governo para pegar a Mária Andreasa, de municipalizar, para a gente poder fazer toda uma sinalização devida na Mária Andreasa para evitar os acidentes. Ok. Professor. Prefeita, eu vou fazer 2 perguntas juntas, porque me parece que as 2 estão muito próximas uma da outra. A primeira delas, se eu entendi direito, e se eu estiver errado, a senhora me corrija, porque a mesma dúvida que eu vou ter, ou que eu tenho, é o mesmo que um telespectador tem. A senhora falou que vai interromper o uso de 10 radares, mas não todos os radares da cidade, não. Não. Uma parte ficará. Ficará por conta dos estudos necessários por causa da segurança do trânsito, porque são pontos estratégicos para a segurança. Entendeu? E nesses radares existiam sinistros anteriores que vão ficar, existiam sinistros anteriores decorrendo desses sinistros eu não posso chegar e desligar. Então nós vamos aumentar a sinalização, porém nós temos essa relação que a gente tem que tomar cuidado. Prefeita Flávia Moretti. Estou até vendo aqui. A Flávia Moretti ela fala e pesquisa. Mulher, assim, vai fazendo várias coisas. Eu já estou pegando tempo. os radares aqui. Enquanto a senhora vê aí, eu quero perguntar para outra Flávia Moretti. São 4 que tem aqui, uma que está pesquisando, outra que está respondendo e outra que está ouvindo. Eu faço 3 coisas ao mesmo tempo, pelo menos. A questão da saúde, propriamente, as eletivas, como é que está isso lá? Está avançando? Não está? Eu converso muito com a Deise, nossa secretária de saúde de Várzea Grande. Ela sempre fala boas novidades. Eu queria que você desse uma atualizada. Olha, o Fila Zero está muito bom o programa para as cirurgias eletivas. Nós estamos caminhando muito com as cirurgias eletivas. Entramos com bariátrica no Fila Zero, no Santa Rita. Entramos com as laqueaduras, que eu falei aí, brinquei que é laqueadura para a gente evitar que eu precise construir mais creche, né? Ela falou isso em off, que eu que trouxe brincadeira. Isso, Mas uma brincadeira com fundo de verdade, né? Inclusive o lance da camisinha também foi uma brincadeira. Como é que pode virar verdade, de repente? Vai que diz que camisinha, vai dar uma ligadinha lá. Se bem que hoje em qualquer postinho se encontra os preservativos. Sim, né? femininos e masculinos. Aí, ó. Nós temos um trabalho muito bom do Fila Zero. Há 2 semanas atrás, ela me passou que nós já tínhamos passado de 23 mil atendimentos. Não só na eletiva de exames, mas também eletiva de cirurgias e atendimentos. Porque a fila parou em Várzea Grande. Eu não tinha nem exames eletivos, que consequentemente não ia ter cirurgia. Porque se você não faz um exame de risco cardíaco, por exemplo, você não faz a cirurgia.
Então, se você não tem o exame cardíaco, não passa no cardiologista, não faz o exame de risco cardíaco, você não faz a cirurgia que você precisa fazer. Então, hoje a gente está conseguindo andar. Sábado, nós tivemos um mutirão da saúde. Nesse dia, teve 350 atendimentos só no Postão, que é o Centro de Especialidades em Várzea Grande. Cardiologia vascular, nossa, teve ortopedia, sobrou vaga de ortopedia. Sobrou vaga de ortopedia. E vão continuar esses mutirões aí? Porque vamos, isso, né? Nós temos um trabalho do Acelera VG, onde que tem todo mês um dia de trabalho de mutirão para todas as secretarias. Todas as áreas, inclusive a saúde. Então nós vai ter mais uma mutirão. Vez por mês? O dia D, ele acontece... É o Acelera VG, é uma vez por mês. Sempre na última semana do mês sequente tem o Acelera VG. Então tá aqui. Aonde todas as pastas se preparam um dia para fazer o mutirão, né? A saúde fez sábado passado um mutirão, tanto de vacinação de vacina, né? Que era o dia D nacional, nós tivemos 1.350 vacinas num dia só no município. Entendi. E no Postão tivemos 350, mais de 350 pessoas atendidas. Ah, que bacana. Então, no final desse mês, na última semana, espere que vai ter mais um Acelera aí para que... Tem. Não só na área da saúde, mas em outras áreas também. Limpeza pública e... CAD único, cadastro único. E isso é importantíssimo, né? Por conta dessa onda, ainda que o estado de Mato Grosso figure entre os que têm o menor índice de desemprego, é muito importante que você tenha aí também sempre que fique sempre a par desses cadastros, inclusive de qualificação, que o secretário Marcos esteve aqui falando a respeito lá no Shopping VG. Então é importante ficar ligado nisso aí. O Lulenberg, por favor. Prefeita, a questão da água, ainda tem muitos problemas, a questão da água e do lixo. Por que eu estou falando da questão do lixo também? Porque o que eu tenho ouvido por parte das pessoas, de populares, muita queixa sobre o lixo em Várzea Grande. Aqui também, em Cuiabá, é a mesma coisa. Queixas são enormes. E aí eu pergunto à senhora, qual é o plano, quais são os planos de ações para que essa dor que a população sofre com a questão da água e do lixo seja um pouco mais amenizada? Bom, da água, nós estamos com um plano de ação com a cooperativa e também esperando ver se a gente consegue mais recursos do governo, da bancada de deputados, assim, para a gente investir na compra de bombas novas para o departamento. Mas não é bomba de poço, tá? É bomba das zetas e também recursos para a gente construir os reservatórios de água. Então, a gente fala que nós temos deficiência de reservação de água. E a gente conseguindo esses recursos, nós vamos conseguir um pouquinho tranquilizar a população na água até que a gente faça a concessão privada, que já foi contratada, já está a contratação da FIP autorizada e já estamos em andamento aí com a FIP para fechar o contrato. Lixo, eu vou falar para vocês. Lixo, eu conversei muito com a empresa da coleta de lixo e realmente ela está com uma dificuldade imensa para atender Várzea Grande, porque aonde nós entregamos o nosso lixo é em Cuiabá e é muito longe. É muito longe. A estrada é muito precária e vários caminhões nessa época de chuva, como a estrada não estava patrolada, não estava devida, quebravam os caminhões e dificultava a coleta de lixo no município. Sentei com ela uns 60 dias atrás, 45 dias, ela se comprometeu a trazer novos caminhões, chegaram os novos caminhões e agora nós fizemos um planejamento para a coleta de lixo no município. Tem bairro que vai ser 2 vezes a semana, tem bairro que é 3 vezes na semana, tem bairro que é de dia, tem bairro que é de noite. Inclusive, hoje eu recebi um calendário de planejamento de coleta de lixo de Várzea Grande, que sempre teve, mas nunca foram divulgados.
Então a população colocava lixo todo dia na rua. Todo Vai dia divulgar? na rua. Aí agora nós vamos trazer o calendário da coleta de lixo naquele bairro. Ótimo. Então é a solução que nós vimos. Ok, olha só, eu tenho que encerrar o programa agora. Eu vou deixar uma última perguntinha para a senhora responder aqui. Baixou o Antônio Carlos Silva em mim aqui. Só tem 1 minuto e meio para responder. O senador Jaime Campos tem comparecido na gestão, se a senhora me entende, com emendas e não só ele, eu falo Jaime Campos porque ele é de lá, não é? Mas os demais parlamentares? Não, os parlamentares que mandaram emenda foi o Fábio Tardim, a Janaína Riva, teve mais um deputado que mandou. Júlio Campos. Júlio Campos. Ele falou mandou. aqui, Os 3 parlamentares mandaram, cada um mandou 1,5 milhão para a saúde, tá? É muito pouco, hein, gente? O governador mandou um recurso para a saúde de 3 milhões e pouco no começo do ano para aquelas aquisições emergenciais que nós precisávamos. Estamos esperando a vinda agora do recurso para o teto do pronto-socorro, né? Do governador, que vai ser em torno de 6 milhões de reais. E do senador Jaime Campos, a pergunta ele falou que tem as emendas, mas eu tenho que entregar os projetos. E aí, de acordo com o que eu fui ver, alguns projetos eu tenho que elaborar, fazer, e provavelmente eu não consiga entregar no prazo. Já pedimos prorrogação de prazo pelo sistema da emenda do Senado e estamos aguardando aí para finalizar os projetos para poder mandar para ele. Então, assim, com dinheiro no governo, na conta da prefeitura, nós não temos esse recurso por parte do senador ainda. Por obras. Vamos desburocratizar então a questão dos projetos, aí na próxima vinda sua que eu vou perguntar de novo, não só dele, como de todos os demais. Viu, senador Jaime Campos? A gente quer ver, quero ter o prazer de noticiar aqui que o senhor está comparecendo lá para ajudar a gloriosa... Mas lembrando que essas emendas já estão disponíveis há 2 anos e meio e a gestão passada não fez os projetos, não apresentou. E eu fiquei sabendo nesse ano que eu precisava entrar. Na gestão passada. Esse ano que eu estou correndo para ver como que eu vou Justiça, viu? Pegar o dinheiro. O atraso não foi da gestão não é da nossa foi gestão. Da gestão anterior. Prefeita, não tem mais tempo para nada. Só para agradecer a senhora por ter vindo aqui. Obrigado por essa atenção que a senhora tem para com o programa e para com o telespectador que nos acompanha. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui. E meu gabinete está de porta aberta para vocês estarem lá não comigo só para vereadores, né? Não só para vereador. Tem café lá também, né? Tem café. Porque o preço do café que tá, eu vou falar para você, viu? Então tá, olha, o nome da sua mãe é? Tem café, tem guaranazinho. O nome da sua mãe? Marilena. Dona Lena, ontem que esteve com a filhona, lá no Dia das Mães. Até Lorenberg, a gente se encontra então amanhã. Até amanhã. Beijo para Paola, Carline, minha amiga, secretária de comunicação, e a todos que estão aqui acompanhando. Tião da Zaeli, um abraço também, que é o vice-prefeito lá de Várzea Grande. A todos vocês que estiveram conosco, amanhã a gente entrevista aqui o Leonardo Bortolin, presidente da MM, ao vivo às 19h30. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.